Gênesis 45, de 1 a 15, é o nosso texto. E eu gostaria de iniciar e introduzir esse texto a vocês falando o seguinte: o que é uma fofoca? O que é uma fofoca? Fofoca é um daqueles pecados cuja seriedade, na maioria das vezes, é ignorada. Fofoca é um dos problemas mencionados em toda a Escritura, especialmente no final da carta aos Romanos, no capítulo 1, como um sinal de quem está afastado de Deus. Interessante que quando a gente lê Romanos 1, a atenção nossa se volta, especialmente nesse momento da história que nós estamos vivendo, a atenção nossa se volta completamente para o homossexualismo. E a maneira como Paulo conta-nos que homossexualismo já é um pecado que o Senhor permite que os homens cometam já em castigo por pecados anteriores, né? Então, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por terem trocado a verdade de Deus pela injustiça, Deus entrega os homens a uma condição mental reprovável, para que eles pratiquem coisa pior. E daí naquela lista de coisas pior, Paulo gasta um bom tempo falando sobre o homossexualismo, mas ele vai incluir uma lista lá embaixo falando de uma série de outros pecados que ele classifica como pecados que já são pecados punitivos. São pecados que trazem em si mesmo já a punição dada por Deus, porque são pecados cometidos por pessoas que estão desviadas de Deus. E interessante que a fofoca, a maledicência está nessa lista aí. Então vejam só, fofoca e maledicência é um pecado punitivo já, tanto quanto o homossexualismo é. E a gente classifica o homossexualismo como pior dos pecados. Mas a fofoca, para Paulo, ela não tem diferença alguma da homossexualidade. É tão grave quanto. Mas não vou falar, obviamente, sobre homossexualismo e nem muito menos sobre a fofoca aqui. Eu quero apenas usar esse assunto, fofoca, para introduzir o que está acontecendo aqui no capítulo 45. O que seria o contrário de fazer fofoca? Normalmente a gente responderia assim: vamos ficar de boca fechada, não falar nada, né? Ouvir uma notícia ruim e não transmitir, e ficar quieto. Mas isso não é o contrário de fofoca, tá? O contrário de fofoca é, ao invés de você levar uma notícia ruim, é você levar uma boa notícia. E aí está para nós explicado por que fofoca é colocado num estado de gravidade enquanto pecado, compatível com outros como o homicídio, como a homossexualidade. Por quê? Porque quando um indivíduo, especialmente alguém que sabe de uma boa notícia, ao invés de dar a boa notícia, ele resolve dar uma notícia ruim, inclusive fazendo fofoca, ele está não apenas deixando de cometer, deixando de trazer uma boa notícia, que ele poderia fazer isso, mas ele está usando a sua boca para fazer um mal. Então é um duplo pecado, porque na pior das hipóteses ele podia ficar quieto, mas além de não ficar quieto, ele fala uma coisa ruim, quando ele deveria estar nesta ponta aqui trazendo uma notícia boa, ou aqui no meio ficando calado, ele está lá no outro extremo fazendo uma coisa ruim, um pecado que é chamado de fofoca. Qual que é o contrário então da fofoca? O contrário da fofoca é a propagação de boas notícias, e é exatamente esta missão que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a missão de pregar o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, são as boas novas de salvação. Esta é a nossa missão, este é o nosso trabalho. E a gente pode entender o quanto isso é importante lendo uma história como essa história aqui de José. Além daquilo que nós já observamos várias vezes, que José é um tipo de Jesus, e então a gente consegue fazer várias conexões entre a vida de José e o papel que ele exerceu
sobre aquele contexto histórico, tanto entre os egípcios, quanto também para a sua família. Mas, além disso, a gente consegue fazer essa transposição de uma forma muito boa, porque aquilo que José vai fazer com seus irmãos é trazer uma ótima notícia para eles. Ao invés de trazer uma má notícia, ele traz uma ótima, uma boa notícia para os seus irmãos. E estas boas notícias vão gerar contentamento, vão gerar alegria, vão gerar alívio, vão gerar para eles esperança, essas boas notícias vão gerar grandes alegrias para o coração deles, para o coração do seu pai, para o coração dos seus filhos. É uma ótima notícia. E se você gosta de um texto assim, se nós nos alegramos tanto em ler uma história assim, nós devemos fazer por hábito termos nas nossas conversas uma atitude semelhante a essa atitude de José, de trazer boas notícias para as pessoas. Então, o princípio maior que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite é exatamente isso: a importância de transmitir boas notícias. Esse é o nosso papel. Nós vivemos numa sociedade onde a gente parece que só ouve má notícia, né? É bom, chega esses períodos de festa assim, que enche de gente na casa, a gente se ocupa com muitas coisas, que a gente para de assistir jornal. Eu fiquei, eu acho que uns 4 ou 5 dias sem ouvir jornal. Acho que desde quinta-feira passada eu não ouvia jornal. Ouvi um jornal hoje, mas comecei a ouvir, já fui lá e já desliguei. Eu falei, não quero ouvir. Está tão bom assim, 5 dias sem ouvir que alguém jogou um carro não sei aonde, que o fulano foi preso, estão querendo soltar, um bandido que tinha que ficar preso está querendo, e outro juiz que solta bandido do lado de lá. E aí você começa a ouvir essas notícias e fala, não quero mais ouvir. Porque nós ficamos aqui vários cultos seguidos ouvindo boas notícias, né? Desde quarta-feira da semana passada. Aí de repente você liga a televisão para ouvir má notícia. Como é ruim ouvir má notícia. É bom ouvir notícia boa. É bom ouvir notícia boa. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós somos como uma televisão. Às vezes a gente funciona como um telejornal, que a gente só traz notícia ruim. Você encontra com uma pessoa, 5 minutos você está conversando com ela, você já começa a trazer as más notícias, as coisas ruins. Você encontra um outro amigo em outro lugar, você começa a repetir as mesmas más notícias, e nenhuma conversa acaba de forma feliz, de forma alegre, quando o conteúdo da conversa é sempre más notícias. Afinal de contas, Deus não nos chamou para sermos transmissores de más notícias, ainda que elas existam. Mas a má notícia tem uma regra sobre ela que a gente já ouviu, vocês sabem, né? Notícia boa demora para chegar, mas notícia ruim vai a jato, né? Ninguém precisa se esforçar, porque a notícia ruim ela se espalha. Eu tenho um amigo meu que volta e meia repete, olha, a ausência de notícia é uma boa notícia, porque se alguma coisa ruim acontece, a notícia chega rápido. Então, se não está tendo notícia, isso é um bom sinal, é porque está tudo bem, porque quando está tudo mal, a notícia vem correndo, né? Então, vejam só, nós deveríamos ser portadores de boas notícias o tempo inteiro, e deixar as más notícias que cheguem por si só, porque todo mundo é muito bom em levar más notícias, mas nós cristãos devemos ser especialistas em levar boas notícias. Então vamos olhar para essa história com essa perspectiva de sempre tentar imitar José. Nós já temos tantos exemplos que nós já citamos aqui, que nós deveríamos imitar José. Lá no começo da vida dele nós demos alguns exemplos que nós não devíamos imitar. E aí eu quero fazer esse link com vocês. Lembra que José era um portador de más notícias. Quando ele era um jovenzinho, ele fazia o quê? Ele fazia fofoca, né? Lembra que nós estudamos isso? Que os problemas dele começaram exatamente porque ele ia na lavoura, via o que estava acontecendo lá, vinha para casa e vinha trazer as notícias ruins dos seus irmãos, vinha falar mal dos seus irmãos. Agora imagine vocês, esses irmãos que venderam José para o Egito, a última lembrança que eles tinham de José era de um jovenzinho que vivia trazendo má notícia, fofoqueiro. E agora você imagina que você vai encontrar com esse jovenzinho, mas agora ele é um homem, e ele é o todo-poderoso do Egito.
o que você ia sentir se você estivesse no lugar daqueles irmãos? Ainda mais sabendo que você ainda cometeu um pecado, um crime contra esse jovenzinho que é especialista em má notícia. É ou não é para ficar com medo? É, né? É para ficar mesmo, né? Mas vamos ver o que acontece aqui no texto. Quando nós olhamos para esse texto, então, juntando essas questões todas, nós vimos aqui inicialmente, na primeira parte do texto, uma identificação. Aí do versículo 1 ao versículo 3, é dito que José ele já não podia mais se conter. Imagine a ansiedade desse homem, tendo 2 encontros já com seus irmãos, mas se segurando para não revelar. Mas agora ele não consegue mais, agora ele não tem como mais esconder aquela ansiedade. Então ele faz com que todas as pessoas que estavam trabalhando ali no palácio, não sei, talvez ele tinha uma sala especial só dele lá, mas ele manda sair todo mundo de lá, e então ele chama seus irmãos ali na presença dele, e ele diz para seus irmãos quem é que estava ali. Mas ele não diz isso de uma forma tranquila, né? O versículo 2 diz que ele levantou a voz em choro, e os egípcios ouviam o choro dele do lado de fora, e toda a casa de Faraó, o palácio inteiro ouvia os brados de choro de José, da situação em que ele estava se sentindo, do quanto ele estava guardando aquele choro, né? A gente não tem nenhuma descrição aqui, nessa descrição minuciosa que Moisés faz em Gênesis, de José chorando em nenhum outro lugar, a não ser no primeiro encontro com os irmãos, e agora nesse encontro aqui. E então imagine que esse choro aqui é o choro de toda a dor, de todo o sofrimento que ele aguentou durante todos aqueles anos, e agora seus irmãos estão ali na frente dele, e ele começa a pôr esse choro todo para fora. E o versículo 3 diz: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Ele se revela aos irmãos pela segunda vez. Os seus irmãos ficaram, não puderam responder, né? Imagine a situação como esses homens ficaram, devem ter ficado aterrorizados diante daquilo. E no versículo 4, novamente, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Eles chegaram, então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E agora, quem é José? É aquele jovenzinho fofoqueiro que vivia trazendo más notícias, com todo o poder nas mãos, ou ele é um novo homem? Bom, a sequência diz quem é José agora. José agora diz para seus irmãos: não fiquem tristes, porque eu tenho uma boa notícia para vocês. É isso que José vai fazer. É interessante que esta identificação, eu sou, é uma identificação muito importante na Bíblia, porque é a maneira como Deus se dá a conhecer. Ele diz: eu sou o que sou, né? E isso aparece de uma forma muito especial no livro de Êxodo, quando Deus se revela para Moisés lá na sarça no Monte Sinai. Mas esse eu sou vai aparecer muitas vezes nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, Jesus se revelando dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. E o Senhor Jesus, ele usa muito essa expressão, eu sou. E é interessante que quando José diz eu sou, e aí diz 2 vezes, que provavelmente na primeira os irmãos não conseguiram acreditar, e ele diz de novo, era inquestionável, não tinha como negar que eles estavam diante do irmão que eles achavam ter matado. Vejam se isso não é muito parecido com aquilo que Apocalipse diz sobre o dia em que o Senhor Jesus voltar. E nesse dia que ele voltar, a Bíblia diz que ele virá num cavalo branco, e ele trará uma espada que sairá da sua boca. E esta espada, obviamente, não é uma espada física, mas provavelmente é uma palavra, é uma frase, que eu imagino que talvez seja esta frase, dita a todos os ouvidos: eu sou. Vocês nunca acreditaram, mas eu sou. E diante deste cavaleiro, com esta espada na boca, nenhum joelho resistirá, todo joelho se dobrará, e
toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Pela confissão que todos vão fazer, a gente imagina o que está saindo da boca dele. E o que está saindo da boca é: vocês não acreditaram, agora vocês vão ter que acreditar, porque eu sou, e todos vão ter que dizer: o Senhor é. Então essa expressão que José usa aqui, e esse momento de se dar a conhecer e provar qual é a sua verdadeira identidade, é um momento no mínimo, é uma situação no mínimo escatológica, porque ela aponta para o que Jesus vai fazer. Da mesma maneira como José aqui se revela e traz uma ótima notícia para seus irmãos, e seus irmãos acreditaram e realmente foram abençoados, Jesus veio também e trouxe uma boa notícia, e aqueles que creram em Jesus foram abençoados, e todos aqueles que têm crido que Ele é realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, têm sido salvos. Aqueles que não creem, porém, terão um encontro com o grande Eu Sou no último dia, e não tem jeito, eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor, mas aí será tarde demais. Quando Jesus voltar, as Escrituras nos dizem que Ele vai vir com grande poder e grande glória, e nesse dia ninguém mais negará quem o Senhor Jesus é. Até aqui, pode até ser que algum desses irmãos tivesse desconfiado de que aquele governador era muito parecido com o irmão que eles tiveram. Eu duvido que eles tivessem desconfiado, mas suponhamos que alguém tivesse desconfiado. Agora, a partir do versículo 3 e 4, ninguém tem mais dúvida. E o fato de não ter dúvida trouxe num primeiro momento para eles tristeza. Se não fosse tristeza e medo, José não tinha que dizer aí no versículo 15: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Imagine que no meio daquilo ali, talvez alguém começasse a querer recriminar Judá, né? E falar: está vendo, Judá? Nós vamos morrer agora, por culpa sua, né? Ou Judá começasse a dizer: vocês estão jogando a culpa em mim, mas vocês também ajudaram a amarrar, ajudaram a vender, ajudaram a mentir. É provável que entre eles começou não só a tristeza, o medo, misturado também com o sentimento de culpa, e culpar um ao outro. E nós não sabemos, obviamente a história ela é contada de forma bem resumida, embora tenha muitos detalhes, mas é resumida. E Moisés diz que José se dirige para eles e fala assim: olha, vocês fiquem calmos. Porque depois de se identificar, José vai também explicar a providência de Deus. E aqui começam as boas notícias para estes moços. Ao invés de encontrar-se com aquele jovenzinho que fazia fofoca e trazia más notícias, agora eles se encontram com um homem que é cheio de experiências com Deus, cheio de temor a Deus, que vai contar-lhes a respeito da providência divina. E vai falar-lhes a respeito de uma ótima notícia. Que notícia é essa? Bom, nós vamos encontrar aqui José dizendo para eles: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Qual que é a primeira expressão que José quer deixar claro para eles? Parem de se culpar, parem de achar culpa uns nos outros, porque acima de cada um de vocês existe um Deus que providencialmente governa todas as coisas, e tudo que Ele faz para o nosso bem. Então pare de achar que a culpa é dos outros. Pare de achar que as coisas estão acontecendo só por causa de uma decisão sua. Porque ainda que você tome a pior decisão do mundo, ou a melhor, se Deus não quiser que aconteça, não vai acontecer. Em outras palavras, é como se a gente tivesse: pare de achar que você é Deus. Você está governando as coisas. Você não está governando nada. Deus está governando. E um coração cheio de temor a Deus é um coração que, ao invés de ficar jogando a culpa nos outros, ele entende a providência de tal maneira que ele reconhece que, apesar de nós seres humanos termos a nossa parcela de responsabilidade em tudo, mas nenhum de nós é capaz de frustrar um plano, um planejamento, uma estratégia de Deus. Então, acima das nossas vontades e das nossas más vontades, quando a gente faz uma coisa errada, está a mão de Deus conduzindo a história.
e no caso dos cristãos, convertendo todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados por Deus e que amam a Deus. Então, José está dando aqui uma resposta prática, resultante de uma boa teologia. A boa teologia de José, que foi aprendida com a vida, a boa teologia de José ensinou para ele que Deus estava governando, inclusive os atos maus dos homens bons, no caso dos filhos da aliança, e dos homens maus, como Potifar, como a mulher de Potifar, como o copeiro, como o padeiro, como o próprio faraó. Deus governa os atos de todos os homens, sejam eles tementes a Deus ou não tementes a Deus, Deus governa. Isso daqui é uma pedra no sapato de todo arminiano, de toda pessoa que nega a soberania de Deus. Mas não há como contestar o que está na Bíblia. José está dizendo, foi para a preservação da nossa família que tudo isso aconteceu. Em outras palavras, foi para o nosso bem que tudo isso aconteceu. E não foi acaso, foi a mão de Deus em todos os momentos. Esta é a boa notícia que José está trazendo. José está dizendo, não estou com raiva de vocês, não culpo vocês, não vou punir vocês, porque eu entendo que tudo o que vocês fizeram foi parte de um plano de Deus. Não que eles não tenham sofrido e sentido o peso da responsabilidade que eles assumiram quando eles venderam o irmão. Eles pagaram duramente por isso. E estavam naquele momento ali pagando, porque melhor era estar na situação em que José estava do que na situação que eles estiveram. E na que eles estavam agora, especialmente por causa do sentimento de culpa. Mas ainda assim, Deus estava governando todas aquelas coisas. Primeira palavra que eu queria classificar nestes versículos aqui, lá no versículo 4, José faz um convite, se acheguem a mim. A boa notícia de José, agora de forma detalhada eu quero especificar para vocês, a boa notícia de José começou com um chamado à proximidade. José chamou eles para perto. José diz assim, eu não tenho raiva de vocês, não quero vocês longe de mim, eu quero vocês perto de mim. E ele vai confirmar isso, chamando-os para vir morar com ele. Mas eu quero que vocês se aproximem de mim, cheguem-se para perto de mim, agora achegai-vos a mim. E eles se aproximaram de José. José chama os seus irmãos para comunhão, José chama os seus irmãos para amizade. José não os chama para um tribunal, José não os chama para um presídio, para um calabouço, para uma sentença. José simplesmente os perdoa e os chama para perto de si. E você pode observar nesse texto que ele não vai ficar jogando na cara deles, vocês fizeram isso comigo, porque vocês são maus, porque vocês são isso, porque vocês são aquilo, porque vocês são aquilo outro. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente cita o que eles fizeram como algo que cooperou para o plano de Deus, mas ele não cita no sentido pejorativo de dizer, vocês são mentirosos, porque vocês estão mentindo há 17 anos para o meu pai, falando que eu morri e eu estou vivo. Ele diz, vocês são injustos, porque vocês me venderam. Vocês são irmãos sem amor, porque vocês me deram como morto, me venderam como escravo, nunca quiseram saber o que aconteceu comigo. Não, mas ele não faz isso. Ele não faz isso porque ele toma o caminho do perdão, da misericórdia, e ele não quer viver longe dos seus irmãos, ele quer viver perto. Então ele chama para perto de si. Pergunta: o que nós estamos fazendo com as pessoas que por algum momento nós no percurso nos acidentamos com elas? Mantendo lá longe ou chamando para perto? O que nós estamos fazendo? Essa é uma pergunta para todos nós. Porque dificuldade, desajuste, desentendimento acontece na vida de todo mundo. Acontece na vida de um casal, acontece na vida de pai e filho, né? Acontece entre irmãos da mesma família, acontece entre irmãos da igreja, acontece entre amigos, sobrinhos e tios, né? Entre cunhados, sogro e nora e genro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo distante? O exemplo de José não é esse. O exemplo de José é chamar para perto. O problema é que a gente tem sempre aquela mania de falar, não, vou esperar que fulano me chame.
Você chamar, eu vou. E a gente está sempre largando a bola na mão do outro. E a gente não pode fazer isso. Eu entendo que existe algum momento no início onde os nervos podem estar aflorados com muita coisa, mas sempre tem que ter um dia de reencontro, sempre tem que ter um dia de reaproximação, que é o que aconteceu aqui com José. No caso da história de José, levou 17 anos, mas não por força da vontade de José, mas por força das condições de José. Mas quando José teve a oportunidade, José chamou-os para perto. José colocou, mas e os meus direitos? Tem alguém que tinha mais direito de punir esses irmãos do que José? Talvez só o próprio Jacó, mas jamais o faria por ser pai. Mas Jacó tinha direito de puni-los e tinha poder para fazê-lo. E José tinha direito de puni-los e tinha poder para fazê-lo. E José fez isso? José não fez isso. José não só não os puniu, como José também abriu mão do direito dele pelo aquilo que os seus irmãos fizeram. Então, num primeiro momento, José os chama para proximidade, demonstrando que ele quer ter comunhão com eles. Segundo, José não apresenta nenhuma cédula de dívida, de condenação contra eles. No papel de juiz que José tinha como governador, José simplesmente decide perdoá-los, decide limpar completamente a dívida deles, decide anular aquilo tudo e acabar com aquilo. Quando nós lemos Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, nós temos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O cristão, ele precisa exercitar essa santa amnésia, que é esquecer o que as pessoas fazem contra ele. Ele tem que esquecer. Essa coisa de ficar guardando, ficar lembrando, além de adoecer o coração da gente, isso não combina com aquilo que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus. Imagine se Jesus fosse guardar a traição de Pedro. Jesus não ia ter o encontro com Pedro lá, alguns dias mais tarde, na beirada da praia. Jesus não ia confiar o rebanho dele para Pedro. Porque Jesus podia dizer: ih, rapaz, você é covarde, na hora do pega você foge. Você é mentiroso porque você negou que você me conhecia, olhando nos meus olhos. Você é traiçoeiro. Jesus não podia citar tudo isso. Mas o próprio exemplo de Jesus é o exemplo de quem perdoa e esquece o que ficou para trás. E às vezes a gente tem uma mania que é uma coisa bem hipócrita da nossa parte. Venhamos e convenhamos. Alguém comete um erro, uma falha contra a gente fala: não, eu te perdoo. Só que agora você anda aí e eu ando aqui. Né? Fica no teu canto, eu fico no meu e a gente vai embora. Que perdão é esse? Que perdão estranho é esse daí? Perdoar, eu te perdoo, mas não quero mais você perto de mim. O exemplo de José aqui é esse. José, muito antes de declarar o perdão, já fala para eles: vem aqui, eu quero vocês aqui junto de mim, se acheguem a mim. Eu não condeno vocês. Não tem condenação. Não tem condenação, porque o que ficou para trás, ficou para trás. E o que a gente pode lembrar disso é que Deus usou essas coisas para o nosso bem. Em terceiro, José tem uma perspectiva celestial da vida. Ele olha para tudo aquilo e fala: gente, vejam só, nós estamos no 2º ano de fome. Deus me trouxe para cá porque senão nossa família ia morrer. E não só nossa família, todo mundo ia morrer. Porque nós estamos dentro de um projeto, um grande projeto de Deus, de um livramento grandioso, que é um livramento tanto para o povo daqui, quanto para o nosso povo. José está enxergando, e não é no sentido desses
palestrantes motivacionais, falam, ó, você tem que buscar coisas grandes, olhar para as coisas grandes, porque se eu dissesse isso para vocês, estou indo na contramão do que é aquilo que a Bíblia ensina. E o Salmo 131, a resposta excelente para nós, quando Davi diz, não ando atrás de coisas grandiosas demais para mim, muito pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada dorme no seio de suas mães, de sua mãe. Não é esse o princípio bíblico, mas a ideia aqui é que quando nós temos uma percepção celeste deste mundo, ou seja, quando nós olhamos para esse mundo sob as ideias de Deus, pela perspectiva daquilo que Deus revela sobre os seus planos, a gente para de achar coisinhas, de ficar com picuinhas, de negocinho pequeno um contra o outro, de ficar culpando um por isso, culpando uma circunstância por aquilo outro, culpando o governo, culpando não sei quem, porque a gente passa a ter uma perspectiva muito maior. E ao invés da gente ficar aí se debatendo, se degladiando com uma coisa aqui, outra coisa ali, com o patrão, com o salário, com o sindicato, com o banco, com tudo, a gente começa a olhar o mundo com uma perspectiva maior. Opa, peraí, nós fazemos parte de um plano que é muito maior do que uma prefeitura, do que uma profissão, do que uma família, do que uma circunstância. Nós estamos inseridos num plano de Deus, e esse plano é um plano eterno. É aquilo que Jó diz lá no capítulo 42 do seu livro, fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele completa isso e vai dizer assim, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, então nós não estamos aqui no meio de um embaraço, onde nós temos um indivíduo agindo sozinho, tentando resolver as coisas em cada lugar, e Deus meio embolado no meio disso tudo, conserta do lado de cá, estraga do lado de cá. Não, não é isso não. Nós temos Deus sentado num trono, cada indivíduo no seu lugar, cumprindo o papel para qual Deus o designou, e todas as coisas estão funcionando do jeito que Deus escreveu. Não tem ponta solta nessa história. Se alguém invade sua casa, bate no seu carro, se alguma coisa dá muito errada, a gente não precisa sair lá esganando e se vingando com as próprias mãos de ninguém. Por quê? Porque esse indivíduo está só cumprindo aquilo para o qual ele foi designado. Quem escreveu essa história é Deus. Você não está contente? Então, joelho no chão, jejum e oração, porque o assunto não é com quem bateu no seu carro, o assunto é com Deus, que escreveu essa história que alguém ia bater no seu carro. É duro fazer isso, né? Difícil. Normalmente a reação da gente não é essa. Eu já passei por essa circunstância que eu estou descrevendo aqui especificamente. Num primeiro momento a reação da gente é culpabilidade, brigar. Como que você fez isso? Mas depois o sangue vai esfriando e a gente vai, peraí, não é assim. Tem a culpa de todo mundo, mas acima disso tem Deus. Se Deus me freou aqui, é porque Ele está mudando minha rota, por algum motivo, eu não sei, mas Ele sabe. E a gente precisa confiar em Deus. É perspectiva celestial. É isso que José está fazendo para os seus irmãos. Ele está dizendo, vocês já perceberam que nós estamos no 2º ano de fome? Ainda faltam mais 5. Se Deus não tivesse me colocado aqui, imagine que tivesse um outro faraó aqui, e esse faraó simplesmente resolveu, não vou vender comida para ninguém. Aliás, se estivesse outro, dificilmente teria comida, porque teriam comido regaladamente durante 7 anos de abundância e não ia ter nada guardado. Ia morrer todo mundo. Então a perspectiva de José é muito maior do que a perspectiva dos seus irmãos, e é isso que ele está fazendo aqui. José reconhece a mão de Deus, o cuidado de Deus, e especialmente no que diz respeito ao perdão, a gente precisa dessa perspectiva celestial para poder perdoar. Porque quando a gente não tem essa perspectiva celestial, a gente fica só avaliando direito e dever de cada um, e ponto final. Fulano não cumpriu o dever dele, te atingiu de alguma maneira, é só isso, é humano. Mas quando a gente tem uma perspectiva celestial, que é essa perspectiva que nos é dada pela palavra de Deus, eu vou entender o seguinte, não, mas eu e meu irmão fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte da mesma família. Se ele me atingiu nesse ponto, é porque realmente esse ponto é um ponto da minha vida que precisa ser melhorado.
E ele também precisa ser melhorado porque ele me atingiu. Deus está trabalhando. Essa é uma grande oportunidade para a gente crescer, para os dois lados crescerem. Nada é por um acaso. Ou a gente crê nisso, irmãos, ou a gente fecha a Bíblia, vai para casa e esquece essa coisa toda de ser crente, né? Então, eu preciso dessa perspectiva celestial para conseguir perdoar, porque somente crendo que existe algo maior, eu vou conseguir abrir mão do meu direito, que é pequenininho. Meu direito é pequenininho, meu direito é insignificante sobre uma outra pessoa. Comparado ao que Deus pagou para me salvar, para me perdoar, o meu direito, ele é menos do que nada. Deus deu a vida do próprio Filho para perdoar os meus pecados, pagando-os com o sangue de Jesus lá na cruz. Que direito eu tenho de culpar um amigo, um parente ou alguém próximo de mim? É fato também que às vezes tem pessoa que não aceita ser perdoada, né? Você vai e diz, ó, te perdoe, a pessoa continua com raiva. Mas pelo menos a sua parte você tem que fazer. Por quê? Porque eu não tenho direito sobre a vida de ninguém para manter alguém preso na minha mão. E mesmo que eu fosse um rei, como José aqui está, eu não tenho esse direito. Mas só me faz entender isso a perspectiva celeste. Porque enquanto eu estiver olhando na perspectiva humana, coração de carne, eu sempre vou achar que o meu direito me dá realmente o direito de não perdoar, de manter alguém afastado de mim, de não falar, de não querer conversa. Mas isso é viver numa perspectiva humana, isso não é ser cristão. O cristão, ele não é de ferro, aliás, ele não é um super-homem que da noite para o dia, ele vai lá, foi ofendido hoje, amanhã vira a página. A gente deveria ser assim, mas a gente é de carne e osso, tem coração, tem sentimento, às vezes a gente leva um certo tempo para conseguir fazer isso, mas a gente precisa orar e pedir a Deus, Senhor, me dá a perspectiva da glória, a perspectiva do céu, para que eu não dê valor demasiado para a ofensa dos outros, para que eu consiga virar a página disso e não ficar preso nesse negócio. Até porque quando a gente não perdoa e coloca a pessoa numa condição de refém da gente, no final das contas quem está ficando refém da gente é a gente mesmo. Não sei se vocês já perceberam, mas isso é tão certo quanto 2 mais 2. Quando alguém te ofende, você fica com raiva e não perdoa, você não consegue pensar em nenhuma outra coisa a não ser nesse assunto dia e noite sem parar. Uma pessoa começa um assunto lá que não tem nada a ver, não 100% de certeza. O assunto que não tem nada a ver, ele vai passar por vários caminhos, vai chegar uma hora que ele, vai chegar exatamente naquele lugar onde você está preso. Porque a gente, quando está devendo perdão para alguém, a gente vira como é que fala, aquele samba de uma nota só. Você começa num assunto e você volta ali. Alguém fala não sei quanto, você volta ali. Você não consegue enxergar mais nada a não ser aquilo. Sua vida não gira, sua vida não toma rumo de jeito nenhum. Sua vida fica circulando em volta daquilo. Um exemplo bom disso daí é quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes a gente deve perdoar. E aí ele quis dar uma de bom, né? Aquele estilo Pedro de ser 3 vezes, Senhor, ou 7 vezes, porque 3 vezes era a obrigação do judeu lá praticante. Ele tinha a obrigação de perdoar 3 vezes no dia. Pedro quis mostrar que ele era um cara, coração muito bom, e aí ele jogou logo 7, porque 7 é o número da perfeição, da plenitude, da completude. Qual foi a resposta que Jesus deu para ele? 7 vezes não, Pedro, 70 vezes 7. E aí vem a história que ele conta de um sujeito que tinha uma dívida gigantesca e chegou no dia de prestar conta para o seu senhor, não tinha como pagar, e aí entrou em desespero, clamou, pediu perdão, o seu senhor o perdoou. Quando ele estava saindo do palácio, vinha um conservo dele que também tinha uma dívida, só que era uma dívida pequenininha. Pediu perdão, clamou igual ele tinha clamado para o rei, mas ele não quis perdoar. O que o rei fez? O rei ficou sabendo da história e o rei fez o quê? O que esse moço fez com o servo dele que não pagou? Mandou prender e mandou que os verdugos torturassem até ele pagar a conta. O rei fez o quê? Então tá bom, então põe ele lá também
e que ele seja torturado até pagar a conta. E o pior dessa história toda é que o conservo podia ser torturado e com pouca coisa ele pagava, porque se ele vendesse a própria roupa do corpo ele conseguia pagar a dívida. Mas e o cara que devia uma fortuna absurda para o rei? Não ia pagar nunca. Percebe que quando a gente não perdoa, a gente se põe na mesma situação que a gente põe os outros. Você deixa o outro de refém seu, mas na realidade você vira refém dele. É isso que acontece. Um fica refém do outro. E esse negócio, a tendência é que não termine nunca. Então, a história de José é uma história de alguém que podia cair nessa cilada, mas não caiu. Pela misericórdia de Deus, ao invés de punir, ele resolveu perdoar, por causa de uma perspectiva do céu, que tinha invadido o seu coração e sua mente. E com a perspectiva do céu, ele não queria mais ninguém devendo nada para ele, ele não queria ficar preso a ninguém mais. Então ele perdoa, ele se livra daquela situação de um ser refém do outro. Ele reconhece que a amargura não vai trazer nenhum benefício para a sua vida, muito pelo contrário. Então ele entrega essas coisas todas nas mãos de Deus. Romanos capítulo 12, 19 a 21 tem um texto que tinha que ser o texto áureo da nossa vida. Romanos 12, 19 a 21 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que eu levo uma boa notícia para uma pessoa? Eu levo uma boa notícia para uma pessoa perdoando, dizendo: ó, sabe aquela história? Acabou, morreu. E eu tenho certeza que Deus usou aquilo para o nosso bem. Vamos para frente. E eu quero ser perto de mim, não quero ser longe não. Quero aqui, próximo, dentro da minha casa, fazendo parte da minha vida, dentro da minha igreja, fazendo parte da minha igreja. É assim que a gente vence essas coisas. Muito bem, a partir daí, a partir desta conversa que eles têm, esta conversa preciosa, José tem um plano para eles, um plano de resgate, um plano de salvação. A ideia de José é o seguinte: eu vou trazer vocês para morar em Gósen. Por que trazer para Gósen? O plano dele é o seguinte: da mesma maneira como Deus tem salvado esse povo aqui, fazendo com que através desse livramento nós tenhamos alimento para atravessar esses anos todos de fome, esse plano de salvação não é só para o povo do Egito, mas é principalmente para a nossa família, para o nosso povo. Então José os quer trazer ali para perto. A terra escolhida para eles é essa terra de Gósen. O termo Gósen é estranho aí dentro do Pentateuco. Quando chegamos lá em Gênesis 47, aí nós vamos ver que essa terra também era conhecida como terra de Ramsés. Essa área é tida como sendo a fronteira oriental da região do Delta. Por isso, lembra quando você tem aquele desenho? Aqui do lado de cá você tem o Mar Vermelho, você tem o deserto de Sim, você tem a outra ponta, por onde inclusive eles fizeram essa caminhada no deserto, fazendo esse delta aqui e se encontrando, saindo do extremo do Nilo e depois o Mar Vermelho e depois subindo para a região da Palestina. E nessa região aí onde eles estavam, onde José queria que eles morassem, essa região era uma região extremamente fértil. A terra de Gósen era ao leste do Nilo e isso tinha um significado muito especial. A terra ao oeste do Nilo era considerada a terra dos mortos. Todas as pirâmides ficam situadas do lado ocidental do Nilo. O Vale dos Reis, que contém uma tumba de 18 graus e 19 graus de inclinação destas grandes dinastias da história antiga, este lugar é um lugar extremamente valioso e importante para os egípcios, e José queria exatamente que o seu povo viesse morar ali. É um lugar extremamente importante e privilegiado para os egípcios, e era naquele lugar que José queria situar os seus irmãos.
Ou seja, José não estava escolhendo um lugar qualquer ou um pior lugar para colocar a sua família. Ele escolheu o melhor lugar, o lugar mais caro, mais importante do Nilo. Ele queria que os seus irmãos e seu pai viessem morar ali. Ali ele poderia alimentá-los, ali ele poderia cuidar deles, ali ele tinha um plano para sustentá-los durante todo aquele tempo. José não queria simplesmente reconciliação sem trabalho e sem responsabilidade. Aquela história que eu falei para vocês. Ele não quer, te perdoo, mas você continua lá no seu caminho, eu fico no meu aqui longe. Não, proximidade, perdão, sem condenação, e vou trazer vocês para perto. Vocês passam a ser responsabilidade minha. É muito parecido com a obra de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus nos oferta a salvação no Evangelho, Ele assume responsabilidade sobre a nossa vida. Ele diz, olha, nenhuma das ovelhas que o Pai me dá se perderá. Elas estão todas nas minhas mãos. Quem vai subir no tronco do madeiro para expiar os pecados deles? São eles? Não, sou eu. Quem vai preparar um lugar para que onde eu estiver eles possam estar também? Sou eu. Ou seja, Cristo assume a responsabilidade, não apenas de pagar nossa dívida, mas de nos justificar. E hoje nós sabemos que a obra de Cristo é a obra de mediação. Ele faz mediação entre Deus e os homens, entre nós e Deus. Da mesma maneira o que José está fazendo aqui. José assume a responsabilidade sobre sua família. Ele não é o pai, ele não é o patriarca, mas ele está se portando como patriarca, como pai. Ele vai fazer a mediação entre o seu povo e Faraó e o povo egípcio. Ele é o Salvador. É interessante que nós temos que aplicar isso diretamente na nossa vida. Qual é a função que o Senhor nos deu e qual a responsabilidade que nós precisamos assumir? Nós não precisamos mais subir na cruz para salvar ninguém, porque Cristo já fez isso. Nós não temos mais que fazer mediação entre Deus e os homens, porque Cristo já faz isso. Mas Deus nos deu uma missão. Ele nos deu uma boa notícia quando Ele nos apresentou o Evangelho de salvação, e nós cremos nisso e fomos salvos. E a partir daí, qual que é a responsabilidade que eu tenho que assumir? Sobre meus parentes, sobre meus amigos, sobre meus colegas, sobre as pessoas com as quais eu tenho contato. Qual é a minha responsabilidade? A responsabilidade de trazer as boas notícias. É a responsabilidade de anunciar esta visão celeste a respeito da história, de que as coisas não estão simplesmente acontecendo porque um é culpado e o outro é inocente. As coisas estão acontecendo porque Deus está controlando. É a responsabilidade de ser o portador não de uma fofoca, mas de ser um portador de um evangelho, de uma notícia de salvação. E aqui nós voltamos então onde nós começamos. Quem nós vamos ser? Aquele José lá do início, lá do capítulo 41, ou nós vamos ser o José do capítulo 45? Quem que nós vamos ser? O jovem que gostava de fazer fofoca dos seus irmãos, ou o homem que tem uma visão celeste e que traz boas novas de salvação? Quem nós vamos ser? Eu não posso responder por vocês, eu só posso responder por mim, com a misericórdia de Deus. Mas o meu desafio a todos nós, irmãos, é que nós respondamos a esse texto. Nós seremos como este homem José, que abre os lábios para trazer a boa notícia da proximidade, a boa notícia de quem está vivendo em comunhão com Deus e anuncia que Deus quer viver em comunhão com vocês também. A boa notícia de quem decide perdoar, porque sabe que existe um Deus governando as coisas. E seria uma injustiça eu ficar culpando as pessoas, porque apesar das pessoas cometerem erros, os erros delas fazem parte de um plano de Deus. Até os erros. A gente acha que acerto faz parte do plano de Deus. E os erros? Bom, se Deus é soberano e governa todas as coisas, então, se você crê nisso, tanto os erros quanto os acertos igualmente fazem parte do plano de Deus. Uma coisa necessariamente implica na outra. Não tem como eu ignorar isso. Ah, pastor, olha, quando fulano veio aqui,
e trouxe boas notícias para mim, isso era plano de Deus. Agora, quando ele veio aqui fazer fofoca, isso era plano do diabo. Então você está colocando o diabo em pé de igualdade com Deus, como se fosse dois arquitetos trabalhando ao mesmo tempo. Não são. Até o diabo, para fazer alguma coisa, ele precisa de autorização de Deus. Então, seja o portador das boas notícias de que Deus está no controle. Seja o portador das boas notícias de que Deus, em seu Filho Jesus, trouxe redenção. Que Jesus assumiu a responsabilidade sobre a salvação de cada um de nós. E que por meio da obra dele nós somos completamente perdoados dos nossos pecados. Seja o portador de boas notícias. Nós vamos entrar em um novo ano daqui a 4 dias. Daqui a 4 dias. E todo mundo começa a fazer planos. Olha, próximo ano eu decidi que eu vou fazer isso, ou estou querendo iniciar um negócio, estou querendo começar assim, começar assado. E às vezes essas iniciativas elas não passam de janeiro, fevereiro. E eu estou aqui dando para vocês, através desse texto, para todos nós, uma sugestão de um bom propósito para o próximo ano. Que a gente assuma um compromisso com Deus, e a gente faça como o salmista: fiz aliança com os meus lábios. Vamos fazer uma aliança com os nossos lábios, para nos tornarmos portadores de boas notícias. Mesmo que seja para o pior inimigo declarado nosso, que nós sejamos portadores de boas notícias. Que a gente fale sobre a salvação, sobre o perdão, sobre essa visão celeste oferecida por Cristo Jesus para o mundo e para a vida. Foi o que José fez, e é o que nós devemos fazer, imitando, porque nisto ele acertou, e acertou grandemente. Que Deus nos ajude a sermos portadores de boas notícias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ó Deus, e pelo quanto ela nos encoraja a termos uma atitude, ó Deus, que é a atitude que o Senhor nos ordenou, a atitude, ó Deus, de indo por todo o mundo, que nós, ó Deus, façamos discípulos do Senhor Jesus, anunciando, ó Pai, este Evangelho santo, este Evangelho gracioso, este Evangelho poderoso, que transforma o coração das pessoas. Ao invés, ó Deus, de usarmos os nossos lábios para as más notícias, para as fofocas, para as maledicências. Ó Deus, como é triste quando a gente perde a alegria, ó Deus, de aproveitar uma oportunidade para falar a respeito de algo bom, e a gente desperdiça o tempo falando a respeito de coisas ruins. Que neste ano que vai começar, ó Deus, nós todos possamos imitar, ó Deus, a tua palavra, e possamos obedecê-la, fazendo aliança com os nossos lábios. Suplicamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a guardar os nossos lábios, para que nós abramos os nossos lábios para trazer as boas notícias, para falar do Evangelho, para falar de salvação, para falar de perdão, para falar dessa perspectiva do céu, olhando para este mundo, ó Deus, sobre um ângulo de visão muito superior, muito mais elevado, muito maior. É um ângulo de visão que entende que todas as coisas fazem parte de um plano do Senhor. Então nós não estamos aqui para acharmos culpados sobre uma coisa ou outra, mas estamos aqui, ó Deus, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e honrado, e para fazer com que este Evangelho, ó Deus, alcance quem precisa ser alcançado. Que o Senhor nos faça, ó Deus, extremamente cuidadosos nisso, ó Pai, e que o Senhor nos dê esse prazer, essa alegria, este privilégio de compartilhar boas notícias, e não as notícias ruins que precisam ser esquecidas e que precisam ser, ó Deus, abandonadas no passado. Ajuda-nos nisso, ó Deus, é a oração que fazemos ao Senhor nesta noite, pedindo que o Senhor trabalhe isso em cada um de nós, porque cada um de nós, ó Deus, tem, ó Pai, alguma questão para resolver e algum obstáculo para vencer nesta área. Portanto, suplicamos que o Senhor nos dê força, discernimento, e que o teu Santo Espírito nos convença internamente, nos conceda, ó Deus, poder, capacidade para vencer, ó Deus, o mal que em nós reside, para que nós possamos perdoar e para que nós possamos, ó Deus, levar boas notícias para todos aqueles com os quais nós tivermos a oportunidade de compartilhar alguma coisa neste próximo ano. É o que nós pedimos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém.